Boa noite, caros irmãos e irmãs de Cristo. Sejam bem-vindos, todos os irmãos desencarnados e encarnados, para essa doutrinária de hoje. Que a paz e a serenidade do grande mestre conduza essa doutrinária. Para darmos início, convidamos a irmã Elaine para a leitura preparatória. Que a paz de Jesus esteja com todos. Do livro de Lúcia Cominato, pelo Espírito, Irmã Maria do Rosário, na cura da alma. Agradece, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios, versículos 5 ao 20. Serena tua mente, tranquiliza teu coração e entrega-te interiormente aos braços de Jesus. Aconchega-te junto a Ele e sentirás que teus problemas vão sendo amenizados. Se sentes a tua vida como se navegasses no mar revolto, não te desesperes e procura na imagem de Jesus que plasmares na tua retina a força e a serenidade necessárias para tudo poderes suportar e vencer. Lembra-te, filho, de que não estás só na tua caminhada de evolução. Ao teu lado sempre estarão espíritos amigos a te acompanharem nesta romagem terrena. Agradece ao Pai a oportunidade de, através das dores e das dificuldades da vida, resgatares os teus débitos perante a justiça divina. Agradece a Jesus pela oportunidade de teres no teu caminhar de hoje tantos conhecimentos evangélicos que já te foram proporcionados. Agradece aos bons espíritos que te acompanham a jornada, desviando-te dos caminhos do mal, onde, por descuido, te enveredares. Agradece pela vida que te foi concedida, pois é por meio dela que um dia, vencidas as tuas imperfeições, conquistarás a glória de poderes habitar uma dessas regiões superiores que fizeres por merecer. Agradece pelo corpo material que te foi proporcionado na presente encarnação, pois é através de algumas deficiências físicas que possas ter que amoldarás o teu espírito para que se liberte de muitas das tuas imperfeições. Agradece pela tua luta de hoje, pelas pedras que te atingirem, pelos espinhos que te ferirem, pois é só pela aceitação de tudo o que vieres a passar que crescerás interiormente para de Jesus poderes te aproximar. Agradece sobretudo pela oportunidade de servir, de conseguir levar ao próximo um bálsamo que lhe suavize as dores do corpo ou da alma. Todo agradecimento sincero, porém, não deve se restringir às palavras. É preciso saber transformá-lo em verdadeiros atos de amor. Que assim seja, graças a Deus. Para a prece inicial, convido a irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz de nosso grande mestre esteja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Para a leitura do Evangelho, convido a irmã Bárbara. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura das era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos, que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que o desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades e a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas, que direi daquele que em todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera um amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição,
Não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direis: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Que assim seja. Para a doutrinária de hoje, teremos o irmão Eduardo Rezende, que é de Frei Paulo, com o tema Doutrina Espírita, Ciência, Filosofia e Religião. Que os mentores da casa, irmão, e todas as cortes angelicais lhe ilumine nos ensinamentos e que nós possamos ter muitos aprendizados. Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou descer do pedestal. Olha, nós optamos, quando a gente recebeu o convite para vir aqui com vocês estudarmos um pouquinho da doutrina, a gente optou junto, claro, com os amigos espirituais, e eles, no momento que eles passaram a sugestão, eu fiquei refletindo. E realmente é muito interessante essa colocação deles, porque é muito comum nós encontrarmos no meio espírita trabalhadores espíritas que não conhecem a própria codificação espírita. Muita gente vem à casa espírita, acha bonito as palestras, vão em busca de um passe, de uma cura espiritual, de uma palavra amiga, de um esclarecimento, e não conhece o que é a doutrina espírita. Então o objetivo hoje é trazermos um pouquinho para vocês, para mim, porque aprendo pesquisando, aprendo estudando, e para vocês, porque vocês vão refletir um pouquinho do que é a doutrina dos espíritos, né? Então, a obra basilar, ou seja, a obra básica da nossa doutrina, é exatamente, olha, o livro dos espíritos. Aí eu gosto de interagir com vocês, com a turma, com vocês aí que estão presentes, seja encarnados ou desencarnados, não tem problema. Eu não tenho medo dos desencarnados também não. Vamos lá, quem já leu aqui a doutrina completa dos espíritos? Quem já leu a codificação? Isso. Você vê que são poucas pessoas que leram, raras pessoas leram. Dentro do universo de uma casa espírita, raras pessoas leram. E é bom, sabe por quê, Tony? Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... E o que é a verdade, Tony? O conhecimento, é isso mesmo. Quanto mais aprendermos, quanto mais interiorizarmos e colocarmos em prática, mais fortes seremos, mais libertos seremos. Isso é a doutrina espírita. Ela nos conforta, nos esclarece, nos clarifica, ou seja, é o caminho que a gente tem na nossa condição de espíritos inferiores ainda, de podermos começar a entender o que é Deus. Não é quem é Deus. Deus não é humano, Tom. Jesus eu posso dizer quem é Jesus, mas Deus não. Deus tem que ser o que é Deus. É tanto que a primeira questão do livro dos Espíritos está lá: o que é Deus? Olha que pergunta. Não faltou respeito nenhum para o Criador, né? E qual foi a resposta dos Espíritos superiores? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos em frente. Bom, aperto aqui, vamos lá. Essa sua tecnologia, meu amigo, vai lá, bota para funcionar. Bom, vamos conversar enquanto ele coloca aí também. Olha, a doutrina dos espíritos, obviamente que nos legada pelos espíritos superiores. Voltou? Ah, tá vendo? Na minha terra eu aprendi que apertando de cima ela sobe, né? E de baixo desce, não para de baixo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para a gente pegar. Então, vale. Para a gente poder entender um pouquinho o que é o espiritismo, a gente precisa entender o que é espiritualismo. Espiritualismo está ali escrito, eu vou ler para vocês, porque alguém lá atrás pode não estar enxergando direito. Doutrina oposta ao materialismo, tem por base Deus e a sobrevivência da alma, não tem por base a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Já a doutrina dos espíritos, olha lá, é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Então,
dentro desses dois conceitos aí, a gente vai chegar a um terceiro conceito, que serve para todos nós que estamos aqui presentes. Qual é o terceiro conceito? Todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Isso mesmo. A diferença primordial que tem aí, Tom, é exatamente que nós espíritas acreditamos, cremos, conversamos, interagimos, influenciamos e somos influenciados por quem? Pelos irmãos que estão sentados ao lado de vocês aí, né? Nosso irmão aqui, a moça ali, a criança ali, e assim por diante. Em casa você está no seu sofá, sentado assistindo o Flamengo ganhar todas, né? O Botafogo perdendo todas. Xisto, com todo respeito, Xisto. Não, com todo respeito. É só um relax para a gente aqui, né, turma? É só um relax. Então, a gente está em casa sentado na poltrona, e quantas vezes você está sentado na poltrona e simplesmente você sente, né, o ceder da poltrona um pouquinho. O que foi que houve? Não tem ninguém aqui perto de mim, mas aquele arrepio, aquela lembrança boa, né? Só uma reflexão para a gente aqui. Depois eu conto, vocês vão ficar na curiosidade. Vamos em frente. Olha, doutrina espírita para nós, olha, ela nos diz que Deus é eterno, não teve criação, não terá fim, sempre existiu, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. A doutrina dos espíritos, os espíritos nos mostram isso. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, está aí, Tom. É o conceito do nosso Criador. É o conceito do nosso Criador. Deus não é aquele Senhor que está pintado na Capela Sistina ou nas abóbadas das igrejas, obviamente com todo respeito. A questão é que nós humanos fazemos o que com Deus? Nós humanizamos o nosso Criador. E Deus não é humano. Deus não é humano. Tá certo? Existem três grandes valores da natureza, no universo. Deus é espírito e matéria. Deus foge à nossa compreensão, por isso que tem que ser colocado à parte. Jesus, nosso irmão mais velho, foge à nossa compreensão. A gente não consegue entender Jesus, a gente não consegue ainda. Por que a gente não consegue entender Jesus? Porque ainda somos muito atrasados, né? Mas continuando ainda os ensinos dos espíritos superiores, olha, Deus criou o universo, todos os seres, animados, inanimados, materiais e imateriais. Para onde você olhar para o universo, naquilo que nos dizem que essa abóbada celeste, repleta de uma miríade de pontos luminosos, que são sóis, tudo isso aí criado pelo amor maior do nosso Criador. Então ele criou todos os seres animados, por que animados e inanimados, materiais e imateriais? Porque todos nós, como energia que somos, quando criados lá no passado, simples e ignorantes, nós habitamos, turma, nós fizemos parte do reino mineral. Todos vocês, todos nós. Nós somos energia criadoras do reino mineral, como monas ou mônadas, que quer dizer energia primitiva. Depois de um período que a gente não sabe quanto tempo, porque isso se perde na esteira do tempo, a gente foi habitar como energia ainda o reino vegetal. E lá começamos a desenvolver a sensibilidade. Daí as plantas terem sensibilidade. Quem gosta de plantas aqui em casa? Quem já teve uma visita que chegou assim e disse: "Oh, que planta linda! Não teria um galinho para me dar, não?" "Não, não vou quebrar o galinho, tal. Você não vai quebrar o galinho da sua planta." "Ah, tá bom, comadre, até mais, tchau. Depois, quando você volta, que se despediu da pessoa lá na frente da casa que voltou, a planta ramurchou. Sabe o que é isso? É magnetismo. Nós somos potentosos em magnetismo. Nós temos essa capacidade de fazer coisas boas ou más, infelizmente, né? Então, passamos o período no reino vegetal, posteriormente, depois de um período que também se perde na esteira do tempo, nós fomos habitar o reino animal. E começamos lá dos protozoários, já individualizados, né? Como espíritos individualizados, mas sem usar razão, nada de razão ainda, todo. E habitamos, chegamos no período nos nossos irmãos mamíferos e assim por diante. E aí ganhamos a condição um dia, pelo amor de Deus, de virmos habitar um mundo primitivo pela primeira vez, em corpos primitivos também.
E aí hoje nós estamos habitando corpos mais evoluídos, num estágio tecnológico evoluído ainda, que somos evoluídos. Olha aí um exemplo da evolução, mas moralmente estamos ainda próximo do tapete. Somos pequeninos moralmente. Por isso que habitamos um mundo de expiação e provas, no estágio probatório de regeneração. Segundo os espíritos superiores, já estamos adentrando aí nesse período de regeneração. Ok? Isso passou a ser é interessante esse bichinho daqui, viu? Mas é isso mesmo, vamos em frente. Lá na doutrina espírita nos mostra também sobre a constituição dos mundos. Olha, de novo, está muito sensível, olha. Nós espíritos habitamos o quê? Todos os globos do universo. Estamos nos diversos mundos. E os espíritos nos ensinam que todos os globos todos os astros, né? Sóis, estrelas, tanto faz, planetas, planetoides, satélites, todos eles são habitados. E o nosso Sol, o nosso sistema solar, o nosso Sol, é usado pelos espíritos superiores para deliberarem as decisões dos cristos responsáveis por cada planeta. Lá entre nós encarnados habitamos os globos terrestres, a Terra é um deles. Entre os desencarnados, eles estão por toda parte e ocupam todo o espaço que tiver ao nosso redor. Essas cadeiras vazias e essas completas aí estão ocupadas. Aqui ao redor tem um anfiteatro, obviamente, também ocupado de espíritos. Pessoas conhecidas nossas, desconhecidos, mas todos necessitados, como nós, de aprendizado. Se eu estiver muito rápido, por favor, me diga, viu, porque tem um horário a cumprir também, né? Mas pode interromper, pode, a casa autoriza, aí pronto, é isso aí, vamos em frente. 3 coisas, o termo usado coisas é para ficar bem na nossa linguagem, tá? Que nós temos, na verdade, quando você olha para alguém, você está olhando para 3 corpos ao mesmo tempo. Nós somos espírito, alma, daqui a pouco a gente vai saber a diferença. Nós somos perispírito ao mesmo tempo, que temos essa cola, que nada mais é do que um corpo semimaterial, e temos esse corpo físico nosso, que é o que a gente está envergando agora. Eu estou falando com vocês, eu espírito, estou falando com vocês porque eu estou determinando, através do meu cérebro espiritual, através do perispírito, dizendo ao cérebro orgânico, fala o que tem que ser dito. Na verdade, eu só trouxe aí 3 corpos. Quem estuda a doutrina mais aprofundado um pouquinho, aí vão aparecer aí mais 3 por fora. 5 conhecidos e tem mais um que a turma não gosta muito de falar dele, mas o corpo mental. E o corpo mental é o que mais a gente usa, turma, nos nossos deslocamentos, né? É o que mais a gente usa. Então vocês estão vendo aí, ó, a alma é o ser imaterial, é o espírito em si. Perispírito é esse corpo semimaterial que facilita a comunicação entre nós e o mundo físico e nós espíritos, ok? E o corpo físico, que é esse que o alto nos concedeu nesse estágio aqui de evolução que nos encontramos. Tudo bem até agora para a gente? Vamos em frente. O perispírito nada mais é do que envoltório. Olha lá, está representado aqui, olha. Essa pessoa está adormecida e aqui ele está se desdobrando, ok? Quem já se viu fora do corpo aqui alguma vez? Já saiu consciente ou inconsciente? Inconsciente, isso. Consciente, inconsciente. Só que todos nós temos capacidade de deixar nosso corpo inconscientemente. Todos nós temos essa capacidade, viu? Tenho certeza vocês. Muitas e muitas vezes a gente se vê fora do corpo, consciente, estou fora, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali. Outros saem do corpo, se desdobram e vão buscar os botequins da vida, as rodadas de droga, de sexo, de tantas outros vícios que tem por aí afora, né? E outros de nós aqui nos desdobramos, nos encontramos com os nossos adversários do passado e aí temos aquele famoso pesadelo. E o maior refúgio nosso qual é? O próprio corpo orgânico, por isso que a gente retorna para o corpo e quando acordamos estamos com o nosso coração passando por um estado de taquicardia, né, turma? Aquele batimento bem acelerado. Bom,
vamos em frente. O que é alma? Nada mais é do que o espírito encarnado. E Kardec nos ensina só para facilitar o entendimento. A alma é o espírito encarnado. Então nós encarnados aqui somos alma. Alguém quer ser espírito agora? Não quero desencarnar não, turma. Mas não precisa ter medo não, nós somos espírito também. Todas as vezes que estivermos, desdobrados do nosso corpo orgânico, pode ser chamado de espírito. Nada mais é o espírito do que o próprio espírito no mundo, na dimensão espiritual. É só para facilitar, questão de conceito, de didática. Ele era um pedagogo e trouxe isso. Então, olha aí, é o espírito encarnado e o espírito em si é o próprio espírito desencarnado. A alma possui individualidade antes e após, é isso aí. Olha, todos nós somos seres únicos no universo. Você é único no universo. Nós somos únicos, não existe um outro eu. Você é único. Daí a grandeza, vocês vejam como o Pai Criador, Ele é bondoso, como foi lá no conceito inicial. Você é único, pode existir espíritos que se afinem com você. Afinar-se em que sentido? Em gostos, em tendências, em valores cultuados, valores bons ou equivocados, não importa. E aí, aí existe. Agora, uma outra coisa interessante que a gente traz aí, a gente puxa para vocês. Quem acredita aqui em alma gêmea? Ninguém acredita não? Mas tanta gente, essa é minha alma gêmea, encontrei minha alma gêmea, não existe nada de alma gêmea, não existe mesmo. Nós somos únicos. Porque se existisse uma alma gêmea, seria a metade do eu. E nós somos indivisíveis, Nós não somos eternos porque fomos criados, mas somos imortais. Disso aí vocês tenham certeza. Ninguém vai aqui desencarnar, não tenho medo disso. Outra coisa que a gente traz dentro da doutrina também é que é a questão do espírito. Ele não é abstrato, não é indefinido, e não é só concebível pelo pensamento, não. Tem gente que acha que o espírito é inconcebível. Só pensa, não, eu pensei, existe porque eu pensei. Nada disso. O espírito, ele é real. Ele é presente, ele está vivo. Alguém aqui já tocou em alguma entidade, já conversou com alguma entidade frente a frente? Já sentiu, já topou na pessoa? Você sabia que a gente pode chegar num espírito, numa pessoa desencarnada? Você topa, você sente a pulsação do sangue dele correndo nas veias, você pode sentir o suor dele, o calor dele, o frio dele, não importa. Quantos de nós estamos em casa sentado numa poltrona, deitado numa rede, e você sente aquela sensação de que alguém roçou em você? Seja na perna, no braço, na região da cabeça, é assim ou não? Claro. Então, eu era uma criança, eu nunca esqueci disso. Nem na época, fisicamente, sabia que ia ser um dia estudante espírita. Eu estava brincando com um colega, e a casa da avó dele é muito grande, aqueles casarões antigos, e a gente brincando de esconde-esconde, eu corri para o quarto para me esconder. Quando cheguei no quarto muito escuro, que a mãe dele vivia lá doente, ela desencarnou, mas a gente criança não tem medo de nada, Aí eu botei a mão assim na porta, para abrir uma porta e outra, essas portas divididas no meio. Quando eu coloquei a mão aqui na porta, eu vi alguém veio com a mão, e pegou bem suavemente, segurou minha mão e deu uma apertadinha de leve. Mas a apertadinha foi suficiente para que eu soltasse a porta, pulasse a janela da sala e caísse no meio da rua. Mas eu senti a presença desse espírito, Outra vez, eu ainda tenho meia hora ali, eu vou falar um pouquinho mais. Outra vez eu estava em casa deitado, e a gente era umas 10 horas da noite, 10 e pouco, e aí o nosso filho era adolescente, hoje já é adulto tudo, aí ele chega com o travesseiro debaixo do braço. Mãe, ainda bem que ele chamou a mãe, não chamou o pai, Mãe, diga, Edu, o que você quer, Eduzinho? Mãe, vai dormir lá no quarto, deixa eu dormir com o pai. Aí ela, tudo bem, mãe, Mãe é mãe. Levantou, pegou o travesseiro dela, botou debaixo do braço, cobertou, lá vai Guida, lá para o quarto da Eduzinha. Eduzinho vem brucutu do meu lado, se copo, pega a minha coberta, se copo também e fica ali. Mas não foi 5 minutos não. Aí Guida, pai, que ela me chama de pai para os filhos não chamarem de Dudu, Eu disse, diga Guida, rapaz, eu não consigo dormir ali também não, tem alguma energia ali. Eu disse, agora só é minha vez. Lá vou eu, travesseiro debaixo do braço, cobertor também,
para o quarto do menino. Chegando lá, eu me sentei na cama, me cobri a metade do corpo, aí percebi que tinha um irmão em pé no banheiro social, bem em frente ao quarto. Eu disse: meu amigo, bem assim mesmo, olha, eu quero dormir, eu vou me deitar. Se você se sentar aqui do meu lado para perturbar, eu vou sair do meu corpo, vou te agarrar e vou entregar a espiritualidade. Não brinque não. Disse assim a ele. Me deitei. Mas não foi 2 minutos. Aí a cama deu aquela cedida. Aí eu abri os olhos, mas já abri fora do corpo. Na hora que eu me sentei, eu olhei para ele e disse: eu não disse a você que ele pegava? Pegar uma conversa. Ele deu um pulo em direção à janela, desapareceu ali. Aí eu mentalizei o alto, fiz uma prece, agradeci, baixei minha cabeça no travesseiro e apaguei. Acabou, agradeci. Ontem eu estava em casa, depois que a gente entra de férias eternas, tem tudo para fazer tudo, tempo para tudo, né? E eu, para ocupar meu tempo, minha cabeça, criei uma oficina, eu trabalho com madeira, com ferro, com tudo. Passa tempo. É motorista de madame e tudo mais, né, Tom? E aí eu tava na garagem, tinha um rapazinho um funcionário lá, eu moro numa chácara, num sítio, e ele estava trabalhando lá na frente, eu senti um cheiro de pacaio, para aquele cigarro que é de rolo, de fumo, esses pacotinhos. E meu pai, desde quando minha mãe desencarnou, ele morava comigo, ele desencarnou no passado, no dia 3 de agosto. E na hora que eu senti aquele cheiro, eu, tranquilo, consciente, me retirei de dentro da garagem e fui para fora. Pensa, podia vir do vizinho, né? Apesar de ser um sítio, mas ficou hoje em dia dentro da cidade. Nada, limpo. Voltei para a garagem para onde eu estava, ao cheirinho. Aí eu mentalizei. Saí um pouquinho assim, fiz uma prece, brinquei até com ele mentalmente, disse: olha, me desculpa a minha falta de paciência quando cuidei de você. Mas eu digo uma coisa a você, nós dois vencemos juntos. Aí na hora que eu disse isso, aquela sensação gostosa, como se fosse um abraço, um aperto assim, aí desapareceu, o perfume do pacaio foi embora, a sensação toda desapareceu, pronto, quer dizer, eu tive a visita daquele que foi meu pai enquanto encarnado aqui. Por isso que nós podemos, esse negócio está, será que são os espíritos, Toma? Então, a gente tem essa facilidade, né, de poder entrar em contato com os nossos irmãos, e a doutrina nos mostra isso, e nos ensina isso. A gente, todas as noites, se a gente bem soubesse, a gente, na nossa rogativa, na nossa oração, no nosso bate-papo, né, com Jesus, com o anjo guardião, com os bons espíritos, a gente pode peça o anjo da guarda, peçam mesmo. Olha, se tiver permissão, se eu for merecedor, me leva para tal lugar, me leva para ver fulano de tal, para conversar com fulano de tal. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir, tenham certeza disso. Isso é o que nos traz a doutrina dos espíritos. Não é porque alguém morreu, ou desencarnou, que é o mais correto, né? Mas vai ou morreu mesmo. Não é porque alguém morreu, Toma, que acabou, não. A gente viu que nós somos imortais, eles são imortais também. O que a gente precisa entender, sabe o que é? Que se alguém desencarna recentemente, tem pouco tempo, ora, deixa a pessoa em paz. Nós, familiares, devemos deixar eles em paz. E não ficarmos nos degradando no choro, no desespero. Isso só traz negatividade para quem fica e para quem está do outro lado, né? A gente tem que entender isso e, olha, se eu lembrei do meu ente querido que desencarnou, eu faço uma prece ao alto e desejo que ele esteja bem, que ele cresça cada vez mais. E não ficarmos toda hora nos lamentando, né? Como a gente ouve muito, claro que a gente respeita, mas a gente ouve muito: eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdeu nada. Para começar, a gente não é dono de nada. Nós só somos proprietários de 3 grandes valores e pronto. Esse corpo que a gente usa, isso é perecível. Eu estou conversando com vocês hoje, amanhã eu posso estar desencarnado, e agora? Cadê o corpo? Não era meu? Meu nada, né? Inteligência, conhecimentos e qualidades da alma, isso nos pertence, nem Deus tira. As outras coisas do mundo pertencem ao mundo. Se um dia deixarmos esse planeta Terra e formos habitar um outro mundo, o nosso perispírito, aquele corpo semimaterial que a gente falou no instante, vai ter que ficar aqui. Os átomos que compõem ele terão que ficar no planeta Terra, porque pertencem ao planeta Terra, ok? Vamos em frente. Falando um pouquinho sobre a hierarquia dos espíritos, porque muita gente acredita que
Foi espírito, é sábio. Foi espírito, sabe tudo. Foi espírito, eu tenho que obedecer o que ele disser. Olha o dedinho, olha. João Evangelista, quando estava na ilha de Patmos, próximo de desencarnar, bem velhinho, que foi que ele disse lá, é uma frase bem famosa, e os médiuns sabem dessa frase aí, né? Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, verificai antes se eles são de Deus. Porque, toma, existem pessoas mentirosas aqui entre nós, na nossa sociedade? Tem mentirosas? Tem. Tem hipócritas? Tem. Preguiçosos? Tem. O que você imaginar, tem. Assim também tem no mundo dos espíritos, não é diferente não. E até com mais potencial, porque a maioria de nós aqui não é vidente e não os vê. E a maioria de nós sente a presença, mas não sequer se liga que é um espírito que está ali. Então, olha, todos eles pertencem a classes, são classes diferentes. A gente vai ver que eles não são iguais, porque uns têm mais poder, inteligência e saber moralidade em relação ao outro, tá? A gente vai ver isso aí muito aí. Quem estuda a doutrina conhece um pouquinho. Os superiores se distinguem, olha a qualidade dos espíritos superiores, olha. Perfeição, conhecimentos, proximidade de Deus, pureza de sentimentos e amor ao bem. São os famosos anjos ou espíritos puros. Aí tem um irmão, diz que é um guia, aí diz assim, meu filho, minha filha, você deve, todas as segundas-feiras, vestir-se de branco, pegar uma vela de 7 dias vermelha, acender para o seu guia espiritual. Uma entidade, claro, com todo respeito, obviamente, a gente está numa casa espírita, e a casa espírita é uma escola, e a doutrina espírita é uma ciência, antes de tudo é uma ciência. A gente tem que observar isso, porque esses espíritos que agem dessa forma, são espíritos ainda atrasados, e a boa parte deles místicos. A gente tem que ter muito cuidado com os espíritos, porque o mundo está cheio deles, estão pululando, as casas espíritas têm deles também dentro das casas espíritas, os benfeitores permitem que eles adentrem, porque nós temos que aprender com a presença deles, senão daqui a pouco os médios serão arrogantes, acreditando que são infalíveis, e não existe nenhum médium, com exceção de Jesus, que seja infalível. Todos nós somos falíveis. Quem é que não esquenta aqui a moringa de vez em quando? Não. Todos nós. Qualquer um de nós aqui esquenta. Não tem um bom. Não tem um médium bom para dizer não. E outra coisa, viu? A doutrina também nos ensina que para ser bom médium, o bom médium não é aquele que recebe espíritos, que vê espíritos, que conversa com os espíritos, que ouve espíritos, não, toma. Isso está no livro dos médiuns. O bom médium é aquele que tem como companhia quem? Os bons espíritos. E os bons espíritos só vão, turma, onde tem qualidades, tem disciplina, moralidade, né, receptividade deles. Tenho certeza vocês. Vamos em frente. Espíritos inferiores, veja se a gente se classifica aí. Olha, é interessante a gente ver se a gente se classifica aqui, olha, se somos superiores, né? Ou se a gente se classifica aqui, ó, inferiores. Identificação, são cada vez mais distanciados da perfeição. Trazem junto, agregados às suas paixões, olha, orgulho, inveja, ciúme, ódio, comprazem-se no mal, e alguns nem são bons e nem são maus. Tem isso mesmo, são espíritos neutros, né? Como se fossem neutros, mas são atrasados. São atrasados. Não quer dizer porque o espírito é inferior, é imperfeito, que ele seja mau. Não quer dizer isso não. Mas, por consequência, usando a razão, como nós vivemos num mundo de expiação e provas ainda, em transição para a regeneração, a grande maioria dos espíritos que aqui habitam são imperfeitos e, olhe, desculpe, passei demais, e olhe, maus. Disso vocês têm certeza. Sabe por que a maioria são maus? O que é que nos diz o livro Apocalipse, o que é que nos diz a doutrina dos espíritos em relação à transição? Quantas partes da população espiritual da Terra vai ser deixada? Vai ser convidada a deixar a Terra para habitar mundos inferiores, mundos mais atrasados do que o nosso. Quantas partes? 2/3.
2/3. Vamos usar aqui só uma comparação para a gente entender. Digamos que no planeta Terra tem 30 bilhões de almas, é aproximadamente isso mesmo, segundo a última informação na literatura espírita. 30 bilhões de almas temos no planeta Terra. 2/3 de 30 bilhões equivale a quanto? 20 bilhões. 20 bilhões de almas deixaram a Terra toda, porque estão classificados aqui, olha. Eles não serão aprovados na escola, então vão ter que deixar. Aí essa vacância, essa vaga aí, estão chegando outros, desde os séculos anteriores estão chegando outros. E chegam de uma estrela conhecida de todos vocês, né? Uma boa parte deles está vindo de Alcíone, que é aquela estrela central das Pleiades. As Pleiades é aquela constelação de estrelas que a gente chama de o Rosário de Nossa Senhora. Bem no meio não tem uma estrela azulada, aquela é Alcíone. Ela tem planetas ao redor, e de lá que estão vindo esses seres, já estão encarnando aí, né? Desde os séculos anteriores. Olha que coisa interessante, quando alguém desencarna, estou vendo o corpo aqui, né? Desencarnado, o espírito, e aqui a representação do mundo espiritual. Ora, quando a gente desencarna, a gente retorna ao mundo dos espíritos, né? Como alma, a gente está no corpo, é a alma, desencarnou, passa a ser o quê? Espírito, para ficar mais fácil o entendimento, e a gente retorna ao mundo dos espíritos. É isso mesmo que ocorre? Sim ou não? Opa, sim, vírgula. Tem muitos deles que desencarnam e preferem ficar aqui na crosta, nas esquinas, nos bares, nas ruelas da vida, nos assessorando, né, quando a gente muda de pensamento, muda de sentimento. Daí a gente lembrar, voltar aquele ensinamento do Cristo: vigiai e orai. Vigiai e orai. Mas é isso mesmo, retornam ao mundo espiritual. Obviamente que eles estão ainda aqui na crosta, mas estão na dimensão espiritual, né, turma? Então a gente vai retornar para lá, tá bom? Vocês conhecem aqui um livro, Voltei? Conhecem? Já viram esse livro em slides? Não. Já viram, não? Ninguém nunca apresentou aqui, não? Da outra vez que eu ver, eu vou trazer esse livro, dar uma palestra muito interessante. Voltei, é um livro. Irmão Jacó, né? É de na verdade, esse irmão, intitulado Irmão Jacó, ele foi tesoureiro da Federação Espírita Brasileira. Olha, o cara foi tesoureiro da Federação Espírita Brasileira. Pressupõe-se que alguém envolvido com a doutrina espírita, né? Mas a história é diferente. E é bom a gente conhecer. Veja como o conhecimento é bom. Fico devendo a vocês, se outra vez for convidado, trarei esse trabalho para aqui. Vamos em frente. Número de encarnações. Quantas vezes reencarnamos? 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 1000, 2000, 3000? Quantas vezes a gente reencarna, turma? 100 mil? Isso, olha, a doutrina nos ensina que não existe um número. Você reencarnará tantas vezes forem necessárias até atingir o nível de não mais reencarnar, não mais precisar. Mas um dia a gente chega lá, não se preocupe não. Um dia a gente chega lá. Obviamente que a gente tem que chegar lá, né? A gente vai chegar e a gente vai continuar a evolução, porque o espírito, ele, em relação à moral, em relação à questão dos valores éticos, morais, a gente atinge a perfeição. Os espíritos puros e perfeitos, os cristos, eles são perfeitos na moralidade. Mas no conhecimento, ninguém nunca atingirá a perfeição no conhecimento, turma. Só Deus detém a perfeição absoluta. Todos os outros espíritos são imperfeitos em relação à perfeição absoluta. Então, Humberto de Campos, num dos livros dele, ele indaga a um mentor espiritual: e Jesus é um espírito crístico, ele necessita ainda de conhecimento? E o espírito responde: sim, o mestre continua se aprofundando na doutrina cósmica, na ciência cósmica. É isso mesmo, turma. Vocês imaginam o seguinte: o que é que vocês acham? Será que os espíritos em outros mundos podem habitar outros corpos que não esses orgânicos humanos? Pode ou não podem? Pode, turma. Eu até brinco com isso. Quem já da minha época, viu? Não sou tão velho não, estou no meio da estrada ainda. Thundercats, quem lembra desse desenho animado? Uma beleza, não era? Thundercats. Vocês acreditam que pode existir um mundo habitado por seres daquela forma? E que são bonitinhos, né? Os felinos em forma humana. Claro que sim, turma. Pode sim. No livro A Gênese,
No próprio livro dos Espíritos está lá bem claro, olha, o governador espiritual do planeta Terra escolheu esta forma para a encarnação dos espíritos. Que forma? A forma humana, cabeça, tronco e membros. Mas os nossos antepassados viviam onde? Nas árvores. Nas árvores. Não eram macacos, mas era um segmento, né? Um segmento dos humanoides. E um dia no passado a gente desceu da árvore em forma de quadrúpede ainda, evoluímos um pouquinho, ficamos bípedes, começamos a habitar as cavernas, as vilas, as vielas, as palafitas. Hoje habitamos os arranha-céus. Não é isso? Vamos em frente. Outra coisa interessante está aí, né, Tomário? O espírito jamais vai encarnar num corpo animal. Jamais. Então aquela história de dizer tem lobisomem, né? Foi o homem que se transformou no lobo, nada disso. O espírito ele pode sim modificar o seu perispírito através da vontade dele, da ideia dele, e isso se chama ideoplastia, e ele pode se apresentar da forma que ele quiser. Por isso que João, o evangelista, disse: não acrediteis em todos os espíritos, porque se a entidade quiser, engana ele. Vai se apresentar para ele, vai se materializar para ele na forma de alguém que ele muito ama e que já retornou ao mundo dos espíritos. O espírito pode fazer isso, Tom. Daí porque a gente tem que, como médios, estudantes e frequentadores da casa espírita, nós devemos sempre analisar, usar o crivo da razão nas mensagens recebidas. Livro dos Médiuns está lá, esse alerta para todos nós. Não é porque o espírito X chegou no ambiente através de médio A, B e C, que passou a mensagem que simplesmente, cegamente, a gente vai aceitar. Não é assim, não. Sempre a gente tem reunião com o benfeitor, o coordenador da Casa Espírita de Frei Paulo, a Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno Filho. O nome desse senhor, ele é um ancião, o nome dele é Miguel. É um ancião, cabelos longos, barba longa, um cajado na mão, um livro bem grosso na outra, é o coordenador da Casa Espírita, não é o mentor. Nós não sabemos quem é o mentor até hoje, nós não sabemos. É um ser muito iluminado, que a vidente, quando olha para ele, só vê a mão. De tanta luz, ela só consegue perceber a mão, porque tem uma caneta em forma de pena na mão dele, ele escrevendo. Então, esse irmão chega e nos alerta da necessidade que todos nós temos de ter esse cuidado, de ter esse cuidado. Uma segunda-feira a gente estava trabalhando e um vidente disse: Eduardo, eu estou vendo um espírito muito iluminado. Ele está iluminado, está olhando para mim e está dizendo que gostaria de conversar. Eu sou o esclarecedor da mesa, eu sou responsável dos trabalhos mediúnicos da Casa Espírita. Um dos responsáveis, antigamente se chamava de doutrinador, só que ninguém doutrina ninguém, nós somos esclarecedores, na verdade. Mas mentalmente eu estou ligado ao mentor espiritual daquele trabalho. Ele disse: pede ao médium para olhar com muita atenção para o espírito. Eu disse: ó, fulano, dá uma olhadinha, concentra a sua visão na entidade. Quando ele olhou para o espírito, sabe o que ele viu? Um holofote de trás do espírito. Um holofote. Uma lâmpada bem grande, bem clara, acesa atrás dele. Ele estava o quê? Manipulando a visão para enganar o médium. Por isso que João, nos ensina: não acrediteis em todos os espíritos. Eu conversando aqui com vocês, o tempo está passando e eu não estou apresentando devido, né, Tom? Vamos em frente, vai. Os espíritos progridem sim. Lembra do início da conversa? Olha, fomos criados simples e ignorantes, como energia primitiva, reino mineral, vegetal, animal e hoje reino humano, né? Vamos crescendo, nós somos espíritos imperfeitos, podemos ser bons e depois seremos espíritos puros, né? Todos nós temos que passar pela reencarnação, todos nós. Já tivemos inúmeras existências, no corpo masculino ou no corpo feminino, não importa. O espírito não necessita da questão sexual reprodutiva. O sexo para os espíritos é de uma forma diferente da forma que a gente conhece o sexo na relação humana. Porque existe a necessidade do sexo na relação humana em virtude da perpetuidade da espécie, não tinha prosseguimento da raça humana, né? É por isso. Então nós vamos passar pelos diversos graus.
hoje habitamos um mundo de expiação e provas, amanhã, oxalá, sejamos merecedores e habitaremos um mundo de regeneração. Depois, um mundo feliz, olha que coisa boa, onde todos nós seremos felizes. Mas mesmo assim ainda vai habitar um mundo ainda muito mais avançado. Que mundo é? Celeste, onde os espíritos puros habitam eles. Não se preocupem, um dia todos nós chegaremos lá. Todos nós um dia seremos Cristos também, porque esse é o objetivo que o Pai criou para todos nós. Bom, as nossas qualidades são as mesmas daquela energia pura que habita o corpo, ou seja, nossas qualidades são do nosso espírito, ou seja, de você mesmo. Na verdade, existe uma forma que os espíritas colocam que não é devida. O meu espírito, nada disso, você não tem espírito. Ou vocês acham que vocês têm espíritos? Vocês têm espíritos ou não? Não, nós somos o espírito. Nós somos o próprio espírito. Então, olha, Tomara. Isso, olha. O homem de bem sempre será a encarnação de um bom espírito. O homem perverso sempre será um espírito impuro. Então, se nós conhecemos pessoas que têm a perversidade como culto, né, como valor no seu dia a dia, é um espírito ainda impuro, tá bom? E necessita das nossas preces, das nossas orientações, das nossas vibrações boas para ele. Os espíritos influenciam em nossas vidas, Tom? O que é que vocês acham? Eles exercem ação sobre nós? Claro que sim, Tom. Muito mais do que a gente imagina. E os espíritos dizem que é quase que totalmente. Vamos trabalhar, vamos brincar com matemática agora. 100% total, né? Na matemática significa total. Os espíritos conduzem a nós 99,99%. O nosso livre-arbítrio é 0,01. Mas ele é tão poderoso, é tanta autoridade que tem nele, que só depende de quem? De nós. A nossa escolha, livre-arbítrio. Você é quem vai escolher o que é que você quer. Muito obrigado. Você é que escolhe o que você quer. Então, muitos de nós acordamos pela manhã, outros acordam meio-dia, outros acordam à tarde, né? Mas normalmente as pessoas acordam pela manhã. E a gente acorda pela manhã e tem um dia péssimo, mas não esquece de fazer uma autoavaliação e descobrir que você acordou mal, que você acordou já reclamando da vida, do calor, do frio, do vizinho que botou um pancadão lá, do som que está alto na igreja, do som que passou. A gente reclama, já acorda reclamando de tudo. Como é que você quer que meu dia seja bom? Então nós construímos o nosso dia todo. O seu amanhã será o resultado das suas escolhas. Será o resultado das suas escolhas. Para encerrar, tinha mais coisa, mas outro dia a gente, né? Não esqueçamos do seguinte: a relação dos espíritos conosco, ela é constante e ela é sempre permanente. Nós estamos diuturnamente mantendo relação com os espíritos via mente, via sentimentos, via psicografia, via intuição, inspiração, a visão, a audição e tantas outras formas mediúnicas que nós humanos detemos pela misericórdia de Deus. Claro que a doutrina espírita, esse resumo pequenino, não é somente isso, tem muito mais coisas para que a gente possa estudar. Então eu sugiro a vocês o seguinte: aqueles que têm a vontade, que querem se aprofundar um pouquinho na doutrina, na ciência espírita, não queiram de início conhecer a doutrina através de romances. Não. A doutrina espírita é muito mais do que tudo isso que está aí. Olha, lembra aquele primeiro livro que foi mostrado no segundo slide? Como é o nome daquele livro? O Livro dos Espíritos. É a obra basilar da doutrina dos Espíritos. São 1019 perguntas ou 1010 perguntas, não importa, são 1019 perguntas a respeito de todos os segmentos da sociedade e da tecnologia do que você imaginar. E dele foram decompostos os outros 4 livros. Mas tem um livro desse tamanho, bem assim, ó, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita e querem conhecer, que é o Espiritismo.
eu sugiro esse é o primeiro livro daqueles que querem conhecer a doutrina espírita. E de vocês trabalhadores, vocês que frequentam, que querem conhecer mais a doutrina, comprem esse livro, o que é o livro dos Espíritos, e estudem pergunta a pergunta. São 1019 perguntas, 1019 respostas. Se tiverem dúvidas, anotem as dúvidas, tragam a casa espírita e peçam auxílio aos trabalhadores. Terá sempre alguém em condições de vos esclarecer. Eu desejaria passar mais coisas para vocês, mas não se preocupe não, em desdobramento, hoje à noite, estaremos aqui de volta e eu continuarei com a palestra para vocês. Um abraço e até a próxima. O cantinho de oração do Cimelo agradece ao irmão Eduardo Rezende por aceitar o convite, por nos dar a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a própria doutrina. Agradecemos também aos internautas, a todos os irmãos encarnados e encarnados. O cantinho de oração do Cimelo, acredito que tem uma biblioteca na qual qualquer um de vocês que queiram, que tenham interesse, está à disposição de nós todos os trabalhadores, daqueles também que queiram conhecer, a própria doutrina. E também dizer ao irmão que os mentores espirituais o acompanhem no seu retorno à residência. Dizer que a obra de Cristo, o que ele mais nos pede, é primeiro que ele vem consolar através do Espiritismo, é um Espírito Consolador. E que nossos hábitos diários possamos refletir sobre as nossas imperfeições. Primeiro reconhecer para depois a gente pouco a pouco colocar como base de melhoria. Para nosso segundo momento teremos o passe, fila por fila e em silêncio. No próximo dia 14/10, teremos a palestrante Marcele Sacramento com o tema A Lei do Amor. Para a prece final, convido a irmã Amélia. Boa noite a todos e todas. Que esse Deus de amor e de bondade, Ele possa fecundar sobre nós, a tua paz, a tua misericórdia, para que possamos sair daqui mais leves do que chegamos. Dudu? Nós te rogamos, Pai de infinitas bondades e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e tuas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam em teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Fazes divino modelo, através de suas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas tornem-se amigos da paz, do reconhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Da paz a todos.